Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre Outlast 2. Eu acho que depois do Resident Evil 7, Outlast 2 foi o jogo mais esperado na história deste canal. Outlast 1 é um jogo de 2013 que, quando saiu, surpreendeu todo mundo. Foi uma bomba para os jogos de terror, no melhor sentido possível, claro, e revolucionou em muitos aspectos. Até hoje ressona ainda tudo que o Outlast fez de bom para os jogos de terror, né, de uma forma geral. E o Outlast 2 vinha com muitas expectativas, sempre muito difícil corresponder a essas expectativas. Então eu vou dizer logo de cara uma forma de analisar esse jogo, digamos assim, que é olhar ele em duas frentes, que é a frente jogo, como jogo, e a frente temática, o que o jogo aborda. Como jogo, ele decepciona, porque ele não evolui em nenhum aspecto que o primeiro Outlast fez em 2013. Como temática, ele é realmente digno de menção, ele é realmente importante, porque ele aborda temas, como o primeiro Outlast, que não são abordados em videogame de terror. São temas muito usados em filmes, em literatura, em quadrinhos, mas nos videogames, pouquíssimos, se não nunca. Assim, a temática que esse jogo faz menção. Então é bom falar um pouquinho da história. O Outlast ele é uma evolução, digamos assim, do estilo criado pelo Amnesia, do Dark Descent de 2010, que por sua vez é uma evolução do estilo criado pelo Clock Tower de Super Famicom de 95, 96, que vende essa ideia do protagonista indefeso, de você controlar um personagem que não tem meios de se defender, de contra-atacar tudo que vem contra você, né? Você não tem meios de dar tiro ou de bater com um cano, uma arma branca, não tem como fazer nada a menos se esconder. Então ele é um jogo furtivo puramente, porque é tudo que você pode fazer, correr e se esconder. No caso do primeiro Outlast, cabia a proposta de você, de fato, só se esconder embaixo de macas, camas e dentro de armários e coisas assim. Basicamente era isso. Dava pra você, assim, de forma muito sagaz, digamos, ficar escondido atrás de portas que estão abertas. Era um recurso muito usual no primeiro Outlast. E cabia para essa proposta de um repórter, o Miles Upsor, que estava investigando o caso de um manicômio que, foi vendido para ele a ideia de que lá atividades ilícitas aconteciam. Mas, ao contrário do Outlast 2, no primeiro Outlast, a personalidade, do passado do personagem principal, do protagonista, não é importante. Tanto que a gente nem sabe de onde ele veio, para onde ele foi, quem ele é, e ele não tem voz ativa. Ele faz as anotações dele lá, quando ele está com a câmera na mão, porém, quem ele é não é importante. Só o que está acontecendo naquele momento e o lugar que ele está. E tudo que ele conhece ali, a partir do cenário, não dele. O Outlast 2 não. O personagem, o principal, o protagonista, ele tem voz ativa, ele fala, ele tem um passado, que a gente desenvolve muito do jogo nesse passado, então já é um diferencial narrativo dessas duas frentes. Ele não explora, não vai muito além do que foi criado no Outlast 2013. Ele te dá pouquíssimos recursos para você se defender, se não nenhum. Você tem de novo a sua câmera, a gente joga de novo com um cameraman, ele não é propriamente um repórter, mas ele é o cameraman de uma repórter. Então é o Blake e a Lynn Langerman, que são dois repórteres, no caso ela é repórter, é o câmera, uma equipe de reportagem, para examinar o caso de uma mulher que apareceu assassinada, grávida, em condições absurdas. O jogo vende de uma forma misteriosa o que eles estão fazendo ali, e eles estão no Arizona, sobrevoando no começo do jogo no helicóptero, uma reserva indígena dita como vazia, deserta, sem ninguém vivendo lá. Rapidinho o helicóptero cai e vocês se separam. Então o jogo passa a ser uma busca pela sua esposa, que você não sabe onde ela está, e você com a sua câmera na mão tem esse recurso de contra-atacar, digamos assim, tudo que vai vir para te destruir. E tem muitas coisas que querem te destruir nesse jogo. Porque lá, como eles foram brifados, isso não existe, lá é um lugar que uma seita, uma civilização ilhada, isolada, vive sob o evangelho, o mando, né, de um profeta, dito profeta, um messias chamado Sullivan Knott. Então você se vê no meio dessa seita, dessa sociedade alternativa que tem um messias. Existe um cara lá dito sucessor de um profeta que antes era o Ezequiel, agora é o Sullivan Knott, pregando esse evangelho próprio dele para pessoas que acreditam que ele é a palavra da salvação e coisas assim. Não vemos muito disso em videogame, quase nunca, se não nunca, mas é uma abordagem muito comum, principalmente em cinema de terror. Se você tem interesse, tem um filme recente
do Tio West chamado The Sacrament, que é uma simulação de um documentário da Vice. Excepcional de bom, recomendo bastante. Mas, assumidamente, esse jogo é inspirado no caso dos anos 60, 70 do pastor Jim James, que foi o famoso caso de Jamestown, que é aquele pastor que cometeu o maior suicídio em massa, um dos maiores suicídios em massa, né, da história da civilização, pelo menos da civilização moderna. Ele tinha uma sociedade à parte e ele acreditava que o apocalipse estava chegando e eles se salvariam se suicidando. E eles todos tomaram uma substância lá. Alguns sobreviveram. E existe um documentário sobre Jamestown que eu recomendo bastante, e que tem inclusive no YouTube com legendas e tal. É muito depressivo, é muito horrível você conhecer esse lado negro da humanidade, mas eu acho que vale a pena assistir. Ainda mais que o Outlast 2 é inspirado assumidamente nesse caso. Então, a partir do momento que você cai de helicóptero, você vai atrás da sua esposa e você vai descobrindo tudo que de pior pode acontecer numa sociedade dessas, isolada e alienada e completamente maluca em termos de religiosidade. Enquanto o primeiro Outlast vendia uma loucura pela ciência e ele ia para nuances sci-fi, o Outlast 2 ele é uma loucura pela religião. O que essa pregação excessiva, o que uma alienação excessiva causa em uma sociedade, por menor que seja. A gente vê isso acontecer de uma forma que talvez o primeiro BioShock tenha vendido essa ideia de uma forma muito interessante, né? O isolamento causa essa loucura. E esse jogo é basicamente essa mesma premissa, só que, como o primeiro Outlast, muito mais vida real, digamos assim. Essa é uma das propostas dessa franquia, e esse jogo continua vendendo isso. Então, assim, falando em termos de proposta, de narrativa, dos temas abordados, o Outlast 2, ele é essencial, assim, ele é extremamente importante. Porque a gente não só acompanha em tempo real o desespero e a loucura que é para esse personagem se manter vivo, esse Blake Langerman se manter vivo, mas a gente também tem um retrocesso. A gente, em momentos específicos da história, e muito bem colocado em momentos da história, a gente volta para quando ele era uma criança num colégio cristão. E esses são os momentos favoritos do jogo, assim, de um nível absurdo que o jogo faz, porque ele vai para um lado muito mais psicológico, até mesmo fantasmagórico, das memórias de uma criança, tipo, o que suas memórias de criança causam para você como adulto. É um pouco disso, mas mais um negócio em tempo real ali, de você controlar essa criança e descobrir o que acontecia com não só a sua amiga de quando você era criança, que posteriormente se tornou sua esposa, mas uma outra menina chamada Jéssica, que ele diz estar com pesadelos, tem tido pesadelos com ela já há um tempo antes dele entrar nesse novo inferno na vida dele. Então, assim, a variedade de inimigos, agora indo um pouco mais pro lado de jogo, Outlast 2 como jogo e o porquê eu achei ele decepcionante, a variedade de inimigos ela é muito boa. Existem esses fazendeiros malucos que vêm atrás de você, eles usam lanterna, então a sua visão noturna não é tão efetiva quanto no primeiro jogo, que você lidava com escuridão e personagens malucos, né, os loucos lá do asilo, do manicômio, que tinham um comportamento aleatório. Esse jogo novo nem tanto assim, eles têm uma rotina e eles são pessoas mais sãs dentro daquela realidade, claro. E a lanterna deles é super útil para eles e muito ruim para você, então você se vê no meio de um milharal, sendo perseguido por várias pessoas e vários feixes de lanterna atrás de você, é um desespero muito particular. Esse jogo é muito mais aberto, então você tem meios de se esconder, por exemplo, dentro de barris com sangue de boi, ou então dentro de bebedouros de gado, ou mesmo no meio da plantação. Então, assim, não é nada muito além. E eu esperava muita coisa nesse aspecto. O Outlast, o primeiro, ele foi muito impactante, esse não é tanto em termos de jogo, ele é mais decepcionante em muitos sentidos, como por exemplo, as diversas perseguições que acontecem no jogo e que são premiadas de mortes instantâneas e que atenuam o momento. Morte é uma questão muito complicada de lidar em jogos de terror. O primeiro Outlast lidou com isso de uma forma melhor por conta da aleatoriedade da inteligência artificial dos inimigos. O fato deles terem sofrido experimentos e serem pessoas problemáticas da cabeça faz com que eles sejam aleatórios na forma como se comportam. O Outlast 2 nem tanto assim. Eu acho extremamente importante jogar esse tipo de jogo na dificuldade mais alta. Não na mais alta, né, porque o nível impossível lá você morre e volta pro começo, mas a mais próxima disso, porque você tem que sentir esse medo de verdade assim, do personagem. E você tem que ter um nível de respeito pelos inimigos, de forma que se você sabe que eles estão vindo atrás de você, se você sabe que eles te peguem, você vai morrer. Então, assim, esse tipo de pensamento é extremamente importante num jogo como Outlast.
esse jogo se mantém agora. Só que por mais que tenha variedade de inimigos, existem os diáconos do Papanote, né? O Sullivanote, que os aldeões chamam ele de Papanote. Existe uma hierarquia de importância, então existem, por exemplo, a primeira delas é a Marta, uma mulher alta com uma picareta que te persegue muito durante o jogo. Existem outros, como o Diácono Laird, que é uma criatura que eu não vou nem perder tempo falando, porque ela já é um pouco mais pra frente, mas existem outras aberrações atrás de você, que você tem que lidar de forma diferente, mas você não tem recursos para isso. Um jogo de furtividade seria legal você poder gritar, por exemplo, e o personagem tem voz, ele fala, é importante a personalidade dele pro jogo, seria bom você ter esse recurso de gritar, ou de você poder jogar alguma pedra, ou poder bater em alguma coisa. Isso eu acho que aumentaria a gama de possibilidades do jogo brutalmente, não seria uma coisa de tentativa e erro, que eu acho que é um problema muito sério pro terror, porque volta de novo na questão da morte, você morrer muitas vezes numa mesma sequência, no mesmo set piece, você atenua um momento, isso é um problema bem sério. Poucos jogos eles tentam rever a questão da morte dentro do jogo, o Soma, que eu sempre falo dele aqui, é um dos poucos que fazem isso, mas nesse jogo fica mais acentuado o problema, bem mais do que no primeiro, porque como eu falei, a aleatoriedade ajuda a ser sempre um cenário novo, nesse jogo não. Tem como você decorar a rotina dos inimigos, para onde eles andam, o que eles fazem, e aí você age de acordo. Sejam eles como forem, sejam eles canibais tinhosos, que são as partes que eu particularmente gostei mais, entre aspas, quando você chega na parte dos tinhosos, que são as pessoas doentes com problemas de saúde graves, assim, que são mantidas isoladas, ditos como pecadores, e eles isolados eles vão ter que arcar pelas consequências do que eles fizeram. Tem várias etapas nesse jogo e tem muitas sequências de perseguição que podem levar a uma frustração que, para mim, não é interligada à dificuldade, mas à frustração do momento. Você perde, o terror ele passa a ser inexistente por conta da repetição e de mortes muito fáceis. Então, para mim, esse é o problema. Eu acho que a dificuldade alta é um pré-requisito, porém a repetição do momento atenua qualquer experiência de terror, e no Outlast 2 isso ficou muito em evidência para mim. Mas, por outro lado, enquanto a temática é extremamente pesada, a gente vê não só essa realidade em tempo real de você acompanhar o Blake ali tentando sobreviver, que você está na pele desse personagem, a parte do colégio católico cristão é muito impactante também, e que leva para um final, para um desfecho que eu não vou esquecer tão cedo, imagino que vocês também não. Então, assim, eu acho que ele não é tão impactante quanto o primeiro, ele não evolui a proposta, ele evolui a temática. Então, se a gente tiver um Outlast 3 abordando uma temática tão pouco explorada em terror nos videogames, eu acho excelente. Mas seria muito legal se eles se preocupassem também com o jogo em si, e não só colocassem, por exemplo, uma funcionalidade de áudio, que você sabe de que lado eles estão vindo, os inimigos, porque você tem o áudio na câmera ali, porque é basicamente isso que você tem. Você consegue se arrastar pelo chão, ou coisa assim, mas isso é muito pouco perante tudo que o Outlast, o primeiro dele fez pro terror de uma forma geral. O 2 ele não é ousado nesse aspecto. Então a ousadia, seria muito bom se a ousadia da temática tivesse na ousadia do gameplay, que não acontece. Eu ainda acho que a experiência definitiva de Outlast é o DLC. O Whistleblower ainda é o que mais impactante esses caras fizeram. E é sempre bom falar que Outlast não é um jogo indie, por mais que ele não tenha uma grande desenvolvedora por trás. A Red Barrels ela é composta por veteranos da indústria, pessoas que trabalharam na Ubisoft em vários jogos, tipo Sands of Time e vários Assassin's Creed, que criaram sua própria produtora e criaram essa que, supostamente, nas palavras dos próprios desenvolvedores, o Philip Morris mesmo diz isso, que deveria ser a franquia mais assustadora de todas. Eu tive a oportunidade de conhecer esses caras na E3 no passado, eu falei com o Philip Morris, eu tinha uma entrevista fantástica com ele sobre o jogo, eu perdi meu celular, perdi essa entrevista, que pra mim é deprimente, mas foi excelente conhecer esses caras e ver que eles não eram pessoas normais e que eles curtem esse sadismo mesmo e que é bom não ter pessoas normais fazendo videogame, especialmente jogo de terror que pede essa ousadia, e Outlast vende isso, uma pena que não no gameplay, mas sem dúvida nenhuma na proposta. Então, se você é uma pessoa religiosa, esse jogo vai te ofender em níveis que você talvez ainda não tenha ficado ofendido em videogame, que eu acho isso absolutamente excelente, e foi o mais próximo que eu cheguei de invocar o capeta no meu quarto ali. Então, Outlast 2 sem sair.